Passaremos agora a oitiva do senhor Arildo José de Almeida. Boa tarde. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Senhor Arildo, informamos que é permitido, desde que requerido, entrevista prévia e reservada com seu defensor. Conforme o artigo 186 do Código de Processo Penal, o senhor tem o direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O seu depoimento constará em gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Você tem 5 minutos para se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu papel na instituição. Sou Arildo Almeida, presidente do Conselho de Curadores da FEMA, já há 5 anos. Fui eleito no primeiro mandato e fui reeleito no segundo mandato que eu estou iniciando nesse momento. Gostariam de começar? Arildo, você possui alguma condenação por improbidade administrativa? Não. Nem em primeira instância? Que eu saiba, não. No caso de Lucélia, você é parte nessa ação? Sim, deve ter informação a respeito. E houve a condenação em primeira instância? Creio que sim. Não tenho um processo tão antigo que eu não sei nem o estágio que ele se encontra. Como foi o processo de escolha do Vela como diretor executivo? Foi convite seu? O Vela ele foi nomeado pelo professor Ulisses Guariba, né? Então, a portaria que leva o Vela a ser diretor executivo da FEMA se deu pelo meu antecessor. Quando nós assumimos o conselho, numa reunião da própria posse, deliberamos que o Vela poderia continuar no trabalho dele lá frente à diretoria executiva. Então, o Vela é sua indicação para a diretoria executiva. Ele continua trabalhando na indicação do professor Ulisses Guariba. Você chegou a indicar alguma empresa para participar de licitações na FEMA? Não, eu não tenho esse mérito e nem essa competência, né? Os editais são abertos e as coisas fluem naturalmente. Você tem ciência, que na FEMA ocorrem pagamentos acima do teto constitucional do prefeito? Não há nenhum pagamento acima do teto constitucional do prefeito. Reformulando a pergunta. Você tem ou tinha conhecimento de pagamentos acima de R$22 mil? Todos os pagamentos que são realizados na FEMA são de acordo com a legislação. Existe alguma legislação que permite o pagamento acima do teto do prefeito? Sim. Qual? Eu não vou lembrar disso agora, mas a FEMA cumpre regularmente o que estabelece a legislação. É que o Vela veio há pouco e disse que não tem legislação, mas tem uma liminar. Talvez esses pagamentos são feitos com base na legislação ou com base na liminar? Eu não sou advogado e me permita você me auxiliar nas respostas, né? Porque, veja bem, legislação para mim talvez seja uma liminar. Talvez os advogados possam esclarecer melhor isso. Então, para mim, é uma legislação. Tá ok? Entendi. Quem autorizou o pagamento desses salários acima de R$22 mil? Houve deliberação do Conselho Curador? O Eduardo Vela chegou em você em algum momento e informou essa decisão? As decisões de salário, elas estão dentro do plano de carreira dos professores e funcionários da FEMA aprovado pelo Conselho de Curadores. Então, todas as resoluções foram aprovadas pelos conselhos e aí tem sua dinâmica natural. Mas e a decisão de seguir a liminar e fazer pagamentos acima do teto do prefeito? Isso foi uma deliberação lá junto ao Tribunal de Contas da União, se eu não me engano, em 2017, que vem uma correção nesse sentido e que não haveria nenhum problema nesse sentido. Então, as aulas e lançamentos de salários de professores e funcionários seguem o plano de carreiras aprovados. E então você compartilhou dessa decisão junto com o diretor executivo? Não. A instituição tem uma regra de pagamento aprovada, né? E essa regra ela é cotidiana, ela está inserida no cotidiano dos pagamentos de salários de todos os funcionalismos dentro da instituição, aprovado pelo Conselho Diretor. Então, não tem
Não tem aprovação pontual, existe aprovação do plano de carreira. E nesse plano de carreira, o doutor ou pós-doutor é quem está no topo do plano de carreira, certo? Eu queria entender como que o senhor Eduardo Vella ganha R$34 mil por mês como docente, do cargo de docente, sendo que, além de doutorado, ele é diretor executivo, presidente da ANIMES, presidente da IMES, representa o Conselho Estadual de Educação toda semana. Você tem ciência de quais verbas compõem esse salário? Não tenho. Não tenho nem a noção dessa composição do salário dos professores. E você acha esse um valor razoável? Para pesquisador, professor, quem sou eu para julgar o trabalho de um pesquisador, de um professor? Entretanto, tem professores doutores que não recebem esse valor. Então, tendo em vista o plano de carreira que você mesmo se referiu, é possível um professor mestre receber um valor tão maior do que um professor doutor? O plano de carreira é um mérito da fundação, né? Foi instituído agora recentemente, depois de 30 anos, a FEMA não tinha um plano de carreira de professores. E nesse plano de carreira, a FEMA reconhece o valor do especialista, o valor do mestre e o valor do doutor. Então, a partir dali, houve uma recomposição salarial por mérito, por conhecimento, e aí houve uma escala nova que foi implantada dentro da instituição. E esse plano de carreira prevê o pagamento desses projetos acadêmicos? O plano de carreira prevê salário. Os projetos acadêmicos estão dentro da resolução do IMESA. Entendi. E todos esses projetos têm que passar pelo diretor do IMESA? Provavelmente sim. Ou outros pesquisadores que podem propor projetos também. Mas é de competência do IMESA. O IMESA precisa autorizar o pagamento desses projetos? O IMESA pode autorizar e o diretor executivo também, se for de interesse da instituição. Mas podem existir pagamentos sem autorização do IMESA? Não, tudo é com autorização. Existem Entendi. algumas atividades de pesquisa, a maioria delas, que é feita por IMESA. Eventualmente, pode ser que aconteça alguma autorização de interesse da instituição, de interesse da cidade, pesquisas muito mais ampliadas, que vai além da atividade acadêmica local, que poderá ser pelo diretor executivo. Não quero dizer que foi autorizado alguma nesse sentido, mas eu acredito que sim. Entendi. Você tem ciência de quantas aulas o senhor Eduardo Vella dá na FEMA? Não. Isso é atributo do IMESA verificar isso, não é do presidente. E o Conselho Curador chegou a deliberar sobre o pagamento desses projetos? Não, isso deve ser uma resolução interna do próprio IMESA que trata disso. Então tem uma resolução do IMESA tratando sobre Provavelmente isso? tem. O professor não pode, qualquer atividade acadêmica, até por resolução do Ministério do Trabalho, ele tem que ser remunerado, qualquer atividade que ele faça. Né? Ele é remunerado pelo valor de hora-aula. Né? Então, o professor tem mérito, tem qualidades e precisa ser remunerado quando ele faz uma atividade extra à sala de aula. E você, como presidente do Conselho Curador, tinha ciência dos pagamentos acima? Vou reformular. Você, como presidente do Conselho Curador, tinha ciência dos pagamentos na casa de R$34 mil para o Eduardo Vella como Se professor? o pesquisador está fazendo, qualquer professor, não é do Eduardo Vella, não, qualquer professor, a FEMA garante e valoriza a atividade do professor, fortemente. Mas a Em minha qualquer pergunta, professor. Mas a minha pergunta é bem objetiva, Arildo. Se você tinha ciência que o seu diretor executivo, no cargo de professor, recebia mais de R$30 mil. Eu, como presidente de uma fundação que não tem atividade laboral dentro da instituição, eu não tenho conhecimento de detalhes salariais de nenhum dos funcionários. Então você não tinha ciência que o Vella recebia mais de R$30 mil como... Não tinha, só para confirmar, para ficar registrado. Eu não tenho ciência do salário de nenhum funcionário da FEMA. Entendi. Na reunião que a gente fez aqui, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, você referiu-se a um parecer jurídico que assegurava à FEMA a não publicação da folha de pagamento no portal da transparência devido a questões de segurança. Eu, nas prerrogativas de vereador, fiz um questionamento à FEMA solicitando esse parecer ao qual você se refere. E esse parecer veio sem assinatura. E você tinha afirmado que teria sido a doutora Aline que havia feito esse parecer. Esse parecer realmente existe? Talvez eu tenha me enganado, não tenha sido um parecer, talvez um aconselhamento que foi passado para o Centro de Tecnologia para não publicar certas informações. Mas quem assinou esse documento? Eu não sei qual documento, deixa eu ver. Deixa. Um segundo. Eu vou imprimir aqui e já a gente volta nesse tópico.
mas é importante, porque na reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, você não tinha dúvida alguma sobre isso. Você afirmou categoricamente que existia um parecer assinado pela doutora Aline, isso está gravado, a gente pode retomar, e eu queria tentar entender melhor isso. Só vou mostrar aqui. É o requerimento 224 de 2022. E esse documento consta no último item aqui na página 14. E não é assinado por ninguém. Eu vou encaminhar no seu WhatsApp aí e vou mandar imprimir para que você possa consultar. Você consegue... Eu vou mandar no notebook aí, você imprime e leva lá para eles, por favor. Mandei para a Natália. Acho que é isso aqui. Já a gente volta nesse tópico, eu só vou aprontar a documentação para que você possa consultar. Você tinha ciência que o senhor Eduardo Vela fazia uso do bem público da FEMA, os carros, para viagem de doutorado? O Vela, qualquer professor tem benefícios da FEMA para fazer a continuação dos seus estudos. Todos os professores da FEMA têm para fazer mestrado, especialização, doutorado. O Vela usa o carro oficial para representar a FEMA nas suas instituições. Nas instituições a qual a FEMA está representada, no caso o Conselho Estadual de Educação, etc, etc. Mas não existe uma portaria dentro da FEMA que define que essas viagens precisam ser realizadas de ônibus? Você conhece essa portaria? Os benefícios estão definidos em portaria, né? Ou a viagem, etc, etc. Nas reuniões do Conselho Estadual de Educação, ele vai com o carro oficial, porque está representando o município, a fundação do município de Assis, né? Talvez não seja economicamente viável o carro voltar sozinho e ele continuar lá e depois voltar de ônibus. Então, talvez seja isso que tenha acontecido. Mas você conhece, então, essa portaria? Conhece o conteúdo dela? Os benefícios que a FEMA tem para todos os professores. E você tem conhecimento do pagamento de diárias ao senhor Eduardo Vela? Diárias não, adiantamentos, né? Porque a FEMA não usa diárias, se eu não me engano. Todo servidor, quando viaja, deve ter lá todo um departamento, todo um rito, né, de diárias. Eu não tenho conhecimento especificamente do funcionário A, B ou C, muito menos do professor Vela, mas todos eles que se deslocam têm esse benefício. E a FEMA arca com algum custo referente ao doutorado? Não. Não? Que eu saiba, não. E a representação do Conselho Estadual de Educação, ela é própria da FEMA ou ela é do Eduardo Vela? A nomeação foi feita para a FEMA ou foi feita para o senhor Eduardo Vela? A nomeação se deu pelo governador do estado de São Paulo para o professor Vela da FEMA. Mas ele é representante do conselho, segundo me consta, no decreto do governador do estado de São Paulo, as faculdades municipais do estado de São Paulo. Como tem representante das privadas, tem representante das públicas, tem representante de vários departamentos da educação, também tem as municipais, e ele é um dos representantes das municipais. E houve deliberação do conselho curador ou indicação sua para que o Eduardo ocupasse esse cargo, ou foi decisão do governador? Decisão do governador do estado de São Paulo. Que no caso era o Dória, né? Foi nomeação do Dória, se eu não me engano. Provavelmente foi o Dória. Existe alguma normativa dentro da FEMA explicando quais os critérios para acontecer essa nomeação ao Conselho Estadual de Educação? Não. Existe alguma prova documental que essas viagens realizadas alguma prova documental de que essa nomeação no Conselho Estadual de Educação é representante da FEMA? Não sei te dizer. A FEMA adota pareceres jurídicos para testar a motivação pública dessas viagens?
parecer jurídico, desconheço. Como é que funciona esse processo para autorização de viagens? Existe um departamento de patrimônio que cuida do patrimônio. Então, se alguém tira um copo do lugar, o patrimônio anota que alguém tirou a cadeira do lugar e levou para outra sala. As viagens têm as mesmas coisas. Qualquer funcionário, requisita o veículo ou um bem para fazer determinadas coisas. Então, tem veículo que sai da FEMA, que vai fazer limpeza na unidade de saúde da FEMA. E quem autoriza? Tem um departamento competente para isso de patrimônio. Quem que responde Tem por um esse departamento de patrimônio lá. Quem que responde pelo departamento de patrimônio? Tem a funcionário que responde, eu não vou me recordar o nome da pessoa, mas tem um departamento que toma conta disso. Mas o diretor executivo assina todos esses pedidos? Eu falo porque aqui na Câmara, qualquer viagem, qualquer deslocamento tem que passar pelo presidente da Câmara. Assim como tem que atestar a motivação pública da viagem através de parecer jurídico. Então, eu pergunto, tentando entender como que é esse processo dentro da FEMA. É requisitado pelo sistema interno o veículo para fazer uma atividade, ou qualquer atividade, ou mudar uma cadeira de lugar. O departamento de patrimônio que faz essas inversões, esses ajustes, e segue a viagem, presta conta, entrega o veículo no estado que se encontra. Entendi. Em relação à remuneração, novamente, existe um teto hoje para a remuneração de profissionais na FEMA? Ou é ilimitado? O plano de carreira define. O plano de carreira é que define o salário dos funcionários. Sim, mas assim como toda partição pública, existe um teto. Isso está definido na Constituição Federal. No caso das instituições do município, pela regra da Constituição Federal, é o prefeito. O Tribunal de Contas, em 17, no caso já do se governo do disso. Estado, é o governador. E no caso da União, é o presidente da República. Qual o critério que a FEMA vem utilizando, a base jurídica legal, para fazer esses pagamentos? Acabei de responder para o senhor agora, a questão de 10 minutos. Né? Tem um mandado de segurança, tem um nome específico, não sei, da legislação, que se aplica a essa questão do teto. O Tribunal de Contas já apreciou isso, já no passado. Então, mas se eu não me engano, não, tenho certeza. Essa liminar, ela teoricamente, refere-se que os membros de fundação pública, de faculdades, poderiam ganhar o teto do magistrado do ministro do STF. Esse teto está por volta de R$40 mil. Entretanto, nós temos um caso que veio a público com a divulgação da lista da remuneração, que devia estar no portal de transparência há muito tempo, o caso do Jário Reis, coordenador da medicina, que recebe R$58 mil. Qual é a base legal para esses pagamentos acima do teto do ministro do STF? A legislação aplicável, né? O próprio SR do Tribunal de Contas julgou regular o salário do professor Jairo e a FEMA adota essa legislação. O Jário fez quantos concursos na FEMA? Não sei te dizer quantos concursos ele fez. Você tem ciência que esse pagamento estaria acima do permitido? Não, a FEMA faz pagamento dentro do permitido. Dentro do permitido. Então, mas se o teto é R$40 mil do STF, conforme a liminar que você acabou de citar... como é que eu vou discutir o teto com o senhor se a FEMA adota alguns critérios, o senhor está adotando outro? Eu não sou advogado para dizer que está acima. Eu só estou querendo entender qual o critério que a FEMA usa. Eu acabei de dizer para o senhor já pela terceira vez, né, que o Tribunal de Contas reconheceu o salário da forma que se encontra, baseada numa legislação ou num mandado de segurança, etc., etc., que eu não sei precisar para o senhor, precisa verificar aí, né? Então, a partir disso, a FEMA só faz aquilo que é regular em relação aos seus pagamentos. E essa decisão, as remunerações na FEMA mudaram a partir de 2019. A partir dessa liminar, que a FEMA não foi parte, foi amicus curiae, houve o acréscimo, por exemplo, o salário do Eduardo Vela dobrou de um mês para o outro. O salário de diversos profissionais dentro da FEMA passaram a evoluir muito rápido. Essa decisão de adotar essa liminar como segurança jurídica para embasar o pagamento dos profissionais da FEMA foi levada ao Conselho Curador? Você está falando duas coisas distintas. O salário de todo funcionalismo, servidores e professores, eles foram reformulados num novo plano de carreira adotado pela FEMA. Novo plano de carreira. Depois de 30 anos, a FEMA fez um plano de carreira para os seus funcionários, para os seus professores. No plano de carreira, houve o reconhecimento da FEMA, da instituição, do valor que tem o professor,
da remuneração que ele precisa ter. Então, esse salto a que você refere é a implantação do plano de carreira que impactou, sim, positivamente em todos os salários. Que ano que foi implementado o plano de carreira? Se eu não me engano, foi 19, não vou ter a precisão da data agora aqui. Né? Entendi. Aprovado pelo Conselho de Curadores. E na prestação de contas apresentada por Vossa Senhoria ao Conselho de Curadores, que acontece uma vez por ano, é isso? Isso. Em algum momento foi levado a remuneração dos professores para o Conselho Curador? Ou seja, reformulando a pergunta, o Conselho Curador tinha ciência que havia professores recebendo mais de R$22 mil? Não, o presidente está no plano de carreira, se ele fizer aquela ascensão, está natural que está lá. Qualquer funcionário dentro da instituição. O Conselho de Curador, eu levo para o Conselho, conforme está no nosso estatuto, a prestação de contas, né, de forma macro, para a gente poder definir, discutir investimentos para o futuro. Esse nível de detalhe não é levado para os conselheiros. E houve um estudo de impacto financeiro? Porque Sim, claro. Houve? Claro. E isso foi levado ao Conselho Curador? Sim, quando o Conselho aprovou, sabia dos impactos financeiros. Mas De um foi... plano de carreira para funcionário, você precisa mostrar qual o impacto que vai ter na folha de pagamento no ano seguinte e subsequente. Está na norma, está na lei. Então, quando se discutiu no plano, deve estar nas atas, pode procurar na ata, deve estar lá. E fala, a implantação de plano de carreira vai impactar em X% a partir de agora na folha. Né? Então, isso foi aprovado, os dois, o plano de carreira primeiro dos funcionalismos, de todos os funcionários da FEMA, e, na sequência, a implantação do plano de carreira dos professores, com benefício e ganhos, sim, ganhos reais. E você tem certeza que o plano de carreira foi aprovado em 2019? Não, Não foi tenho. em 2021, não? Eu não tenho certeza disso. Porque eu tenho. Tá, então, E a informação que eu tenho é que o plano de carreira aconteceu somente no ano passado, em 2021, e que os pagamentos começaram em 2019. Então, qual que é a explicação? Os pagamentos aconteceram antes ou depois do plano de carreira? tem duas coisas. Primeiro, a aprovação do plano de carreira. Depois tem a sua aplicabilidade. Né? Então, são duas coisas bem distintas nesse processo todo. Né? Mas o que veio antes? Primeiro o plano de carreira ou primeiro o aumento acima de 22 mil? Primeiro, o plano de carreira. Ok. Para ficar registrado, então, o Arildo afirmou que o plano de carreira veio primeiro, depois os aumentos das remunerações. De quem veio a ideia do Hub? Foi uma ideia coletiva. Não teve uma ideia única, exclusiva. Né? A ideia coletiva, o que é coletiva? Reunir professores na conversa da necessidade de expandir, de criar startups e fomentar o desenvolvimento de startups na FEMA, né, como se um ecossistema de desenvolvimento de oportunidades para os nossos alunos e para a comunidade acadêmica. O Hub de Inovação, ele quase que é uma continuidade do FEMA Robótica, que é um trabalho que a FEMA faz com pré-adolescentes e adolescentes da cidade, dando aula de robótica de forma gratuita, com participação de professores da FEMA, né? E aí precisava expandir isso, entendimento que a instituição tem esse papel extremamente importante. Então, a ideia foi de criar um hub, criar uma área de negócios, uma área de tecnologia. Aí surgiu, então, a ideia do nome do hub. Primeiro era um co-work, depois virou um hub de inovação. E de quem que foi a decisão? Essa ideia foi levada para o Conselho Curador? Não. Ela foi informada que estava sendo implantada um hub de inovação. E como foi o processo de contratação da Seven Join? Como vocês chegaram nessa empresa? Como todas as nossas licitações. Mas foi exigido atestado de capacidade técnica para firmar um contrato tão alto? Eu não sei desses detalhes de licitações, né? A gestão precisava contratar uma empresa com expertise em startup, até para fazer essa troca e a transfusão do ecossistema de tecnologia dentro da fundação. Definiu-se com algumas pessoas um termo de referência e foi feita uma licitação. Calma aí, vou dar um ok. Calma aí. Eu queria entender, desde quando você conhece o Valmir Valverde Júnior? É anterior à contratação da empresa ou é posterior? Não sei precisar a data, é fato recente. É que vocês fizeram algumas lives antes, né? Sim. Da contratação. Como Pode que ser. você conheceu ele? Talvez aqui, né? Socialmente conversando aqui na cidade, alguma coisa nesse sentido. Mas ele é de Assis? Que eu saiba, não. Entendi. Mas como é que você conheceu ele na cidade se ele não é de Assis? A gente conhece tanta gente que não é de Assis, né? Daqui em Assis, né? Feriados, etc. Ficar agora acontecendo, um monte de gente na cidade, né?
Eu tive, por exemplo, em vários eventos, participo de eventos de live. Durante a pandemia, participei de vários eventos pela internet. Então, você tem um conhecimento. Hoje, você conhece as pessoas pelo mundo. Você confirma que você conhecia o Valmir Valverde Júnior antes do processo licitatório? Eu não confirmo, eu não sei a data que eu conheci. Né? Eu não confirmo, eu não sei a data que eu conhecia a pessoa. O senhor mesmo era de Assis, eu não conhecia o senhor. A contratação da Seven Joy, ela foi feita por um processo licitatório especial, que é uma lei das startups. E a Seven Joy, ela não é propriamente uma startup, ela é uma consultoria para startups. E um dos requisitos para usar essa modalidade de licitação é você justificar que é um serviço tão específico que você não pode fazer uma modalidade normal de licitação. Você precisa buscar essa empresa. E o que tem na Seven Joy, o que vocês viram na Seven Joy para justificar essa modalidade licitatória? Quem viu foi o departamento jurídico, todo o pessoal que monta o processo de licitação, que tem esses entendimentos. Mas você né? conversou. Tem a lei de inovação, que faz incentivo exatamente nesse sentido. Né? É uma licitação diferenciada. Né? A lei de inovação é uma licitação diferenciada. E quando se foi buscar uma empresa que pudesse dar suporte para o hub de inovação, foi buscar uma empresa que tivesse expertise, que tivesse algumas coisas nesse sentido. Né? Então, essa foi o perfil desejado. E, a partir daí, desenvolveu todo o processo licitatório. Eu não sei te dizer para você qual é o parecer que está dentro dos processos, tal, porque eu não transito exatamente nesses processos. Né? E você chegou a conversar bastante com o Valmir Valverde Júnior antes da contratação, né? Chegou a fazer lives e tudo mais. Em algum momento, você perguntou qual era a formação acadêmica dele? Não. Você sabe qual a formação acadêmica dele? Na inovação, um negócio interessante, né? E você, como jovem, deve sabê-lo, né? Nas startups, a maioria delas são por pessoas que não têm formação acadêmica, né? Mas têm desenvolvimento tecnológico, têm sacadas, e é exatamente esse perfil que o mundo novo está buscando, né? Nas startups, na inovação, no hub de inovação, nós temos meninos e meninas sem formação. Eu tenho um aluno hoje que ainda está no segundo ano, está trabalhando no Vale do Silício, sem a graduação. Então, aproveitar o potencial de meninos e meninas, de pessoas que não têm a formação acadêmica, mas têm uma formação inovadora, ela é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento desse país. E a FEMA possui, entre seu quadro de docentes, profissionais com qualificação técnica para o serviço prestado no Hub? Eu acabei de me referir agora à questão da genialidade e das sacadas. Nós temos magníficos professores, altamente competentes, né, em sistema de informação, desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, de aplicação de tecnologias, de leads, mais diversas tecnologias utilizadas pelo mundo, como professor, como acadêmico, como pesquisadores. O que nós vamos fazer é buscar alguém com sacadas diferentes que pudesse aproveitar esse potencial, né, de ferramenta tecnológica, e a partir dessas ferramentas tecnológicas que nós dominamos fortemente dentro da FEMA, vejo que nós temos alunos locados lá, estagiários lá, que usam essas ferramentas para desenvolver programas, apps, novas startups. Eu tenho que fazer essa transfusão. Você sabe citar, por exemplo, uma inovação apresentada pelo Valverde, uma dessas sacadas geniais? Nós já temos, o Hub ele é recente, para você desenvolver uma ideia, a ideia mesmo, genial que seja, ela demora para ser maturada, transformada, né? Mas os alunos apresentaram, proposituras, projetos, professores, pesquisadores apresentaram, e está em desenvolvimento. Eu tive o último relatório, tem 5 projetos muito fortes lá que estão em desenvolvimento. Você sabe citar alguma dessas? Não. Quem que fiscaliza esse contrato da Seven Joy, você sabe? É o professor Alex Poleto, doutor professor Alex Poleto. Alex Poleto. E o Alex Poleto, ele trabalha no Hub também, então? Ou ele só é fiscal do contrato? Ele é fiscal do contrato e deve ter atividade acadêmica lá também, porque ele é pesquisador. Né? E você sabe se ele recebe por essas atividades acadêmicas? Dizer. Essa não é uma atividade que está vinculada com o presidente. Você sabe como é feito o controle de jornada do Valverde? Quantos dias ele vem para a FEMA? Quais dias a gente consegue encontrar ele lá? Deve estar todo no processo. A cada quanto tempo abre o edital para captação de ideias? Quantos já foram abertos? O senhor me permite, mas eu vou
você está fazendo algumas perguntas para mim que já foram respondidas por escrito para essa casa, né? Então, o senhor perguntou para mim novamente qual é o horário de funcionamento, né? Então, no mês passado, nós mandamos um requerimento, né? Na verdade, eu perguntei qual que era o horário que o Júnior Valverde prestava serviço na Mas FEMA. eu estou querendo recapitular aqui, né? Recapitular para que fique bem consistente essa questão, para que não pare dúvidas, né? Sobre o funcionamento do Hub e o que o Hub está acontecendo lá dentro do Hub, né? Então, tem um longo requerimento aqui, que você pediu. Você fala dos horários de funcionamento, é de segunda a sextas-feiras, das 9 às 18 horas. O Hub funciona todos os dias. O coordenador, o senhor acabou de perguntar para mim, eu já respondi para o senhor, é o Alexandre Poleto, coordenador institucional acadêmico da instituição, que está nesse requerimento, né? Contato para agendar a visita, né? Pode ser comigo mesmo. Quantos funcionários trabalham no Hub, está escrito aqui. Quantos funcionários são da FEMA, o nome deles, né? Está aqui, os alunos envolvidos. O Júnior Valverde tem 78 horas mensais de trabalho. Orildo, todos esses professores que constam aí como participantes do Hub, eles recebem pela participação no Hub? Não. Todos os professores e coordenadores estão habilitados. Entendi. Habilitados a apresentar proposituras, né? Então, coordenador do curso, né? Mas qual professores que efetivamente fazem parte do Hub? Eu não sei te dizer agora. Aí surge assim, como são apresentados os projetos, né? Então, já vou responder para o senhor, está por escrito aqui. Nós já respondemos isso há mais de um mês. Abertura de editais de inovação, eu preciso responder agora, Fernando. Não, preciso responder agora, porque senão fica um negócio meio... Não, sim, em vez de você responder várias coisas, vamos tentar responder mais objetivamente, porque são 150 perguntas que eu tenho aqui para fazer. Mas se eu não responder, também dá a sensação que tem alguma coisa que não está faltando. Mas por isso que eu estou perguntando objetivamente. Objetivamente, como são apresentados os projetos? Já respondi por escrito. Eu perguntei, não foi isso que eu perguntei. Abertura de editais, inovação. Eu perguntei bem objetivamente. A cada quanto tempo abre o edital para captação de ideias? E quantos editais já foram abertos? Talvez foi um só até agora. Nós estamos iniciando os trabalhos, né? Quem pode apresentá-los? Alunos e professores, já seguindo nessa sua pergunta aí, né? Quem analisa os editais, né? São os consultores, né? O Eduardo Vela, e a mim é apresentado as melhores ideias para que eu possa ter noção do que está acontecendo dentro do Hub, né? Então, várias questões já foram respondidas sobre o Hub, mais de uma vez, né? Através de um requerimento. Sim, só voltando àquele tópico do parecer sobre a transparência, se você puder levar ali para eles olharem a documentação, que eu acho bastante relevante. Como vocês podem ver, o requerimento aí ele foi respondido, e apesar de você ter afirmado categoricamente na reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade que existia um parecer e por isso vocês não cumpriam a lei da transparência na integralidade, você afirmou categoricamente que existia um parecer assinado pelo jurídico da FEMA que garantia a vocês a segurança jurídica ao não cumprir a lei da transparência. Então, eu queria entender quem que assina esse parecer. Por que está sem assinatura? Eu acabei de reportar para o senhor agora, 10 minutos atrás, né, que eu posso ter me equivocado com o parecer, mas a orientação que tinha... e essa orientação está respondida nesse requerimento mesmo, né? Você requer informações sobre transparência da FEMA. Então, que vem com todas as informações. Agora, se veio um documento sem assinatura, né, não sou eu que respondo isso, é a instituição que responde. Né? A instituição que responde. Eu queria entender... Não sou eu que respondo, quem responde é a instituição. Claro. Da FEMA, né? Então está aqui. Eu tenho todo o histórico de tramitação, que está aqui comigo, foi para a Prefeitura, foi para a FEMA, todo o histórico de tramitação do requerimento, e vem a resposta que torna mister esclarecer que o portal Transparência e o site da FEMA passaram por problemas técnicos, os quais foram devidamente sanados, como comprova o parecer zarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao aprovar as contas do exercício 2020 que analisou o portal de transparência. Nada mais apontou em 2020 e até agora em relação a isso. Essa é a resposta ou parte dela. E aí foi anexado, deixa eu continuar aqui, né? Você falou só do documento sem assinatura, aí foi anexado todo o passo a passo para acessar o portal da transparência a qual você está se referindo neste documento, né? O porquê que ele veio sem assinatura,
Não sei te dizer, é um processo tecnológico lá. Arildo, você conhece a lei da transparência? Sim. Eu gostaria de ler um trechinho aqui que Fique à fala, o vontade. parágrafo único do artigo 1º, subordina-se ao regimes dessa lei. Parágrafo, inciso 2º. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedade de economia mista. E aí, quando você vai aqui para o artigo 8, fala lá, registro na divulgação das informações a que refere o caput deverão constar, no mínimo, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Na oportunidade da reunião da Comissão de Orçamento, eu questionei você e você afirmou que esses pagamentos, essas informações referentes aos salários não estavam no portal de transparência devido a um parecer que existia alegando privacidade. Considerando que a gente já pediu esse parecer, que a resposta está aqui e que esse parecer não é nada conclusivo, eu quero entender por que até o momento a gente não tem a folha no site. A folha está lá no site. De um mês. Está lá no site. E dos outros meses? Talvez sejam instalados. Não sei se o professor Vela explicou alguma coisa nesse sentido e pediu essa orientação, que está sendo, a empresa não estava habilitada para colocar a composição de salário, etc, etc. Então, para agilizar, todas as informações estão lá, o que resta é o salário. O que resta é o salário. E quanto tempo a empresa deu? Qual o prazo que a empresa deu para colocar todas essas informações referente aos últimos anos? Eu pedi que fosse o mais urgente possível. E você tem a resposta? A resposta é que estão trabalhando para que possa disponibilizar todas as informações lá o mais rápido possível. Eu tenho o maior interesse que isso seja colocado. E por que o portal da transparência da FEMA só tem informações referentes a 2020, 21 e 22, sendo que seu mandato começou em 2017? Não sei te dizer por causa disso. Eu quero dizer que o portal está lá. O contrato com a empresa que fez o portal prevê a alocação dessas informações referente aos outros anos? Eu não sei te dizer. Eu sei dizer que o portal está lá com todas as informações. Hoje, inclusive a folha de pagamento de todos os servidores está disponível para acesso de todo mundo. Arildo, a gente foi fazer a sua notificação para essa oitiva e a gente teve bastante dificuldade em te encontrar na FEMA. Eu queria saber quais dias você está na instituição, se você está sempre à frente da instituição. Vamos lá. Primeiro, o presidente, eu vou ler aqui a finalidade da administrativa. O presidente e vice-presidente da FEMA, os membros do Conselho Curador e respectivos suplentes não receberão remuneração. O senhor faz um requerimento a respeito disso, inclusive, de qualquer espécie, considerando-se o exercício do mandato serviço relevante prestado à comunidade. Então, o presidente, tanto como o vice, os conselheiros, eles se prestam a dedicar algumas horas para a FEMA, para a comunidade da FEMA. Está no seu estatuto. Né? Eu tenho minhas atividades laborais fora da instituição. Só peço para você falar um pouco mais perto do microfone, que esse microfone ele tem que estar bem perto para poder captar, senão a gravação fica ruim lá. Tenho as minhas Se puder aproximar um pouquinho do microfone. Eu tenho as minhas atividades laborais fora da instituição. Então, eu passo final de semana lá, eu passo ao sábado, domingo de manhã, às vezes eu estou lá despachando as coisas que são pertinentes à atividade do presidente. Diferentemente do diretor executivo e do presidente, do diretor de mesa, que tem dedicação exclusiva e tem que trabalhar lá na instituição das 8 às 6 horas da tarde, além das aulas que, porventura, eles têm que dar. O presidente não tem essa prerrogativa. O presidente está doando, e o vice-presidente, talvez o presidente está aqui, no plenário, o vice-presidente e os conselheiros dedicam parte da sua hora, da sua atividade, para colaborar. Então, não tem um expediente formal, né, dentro da minha atividade como presidente. E compete ao presidente, isso é importante deixar bastante claro também, qual é o papel do presidente de curadores. O presidente de curadores é aquele que, eu sou um conselheiro, junto com os demais colegas conselheiros, e fui eleito presidente daquele conselho. O que compete ao conselho? Ao presidente do conselho? Convocar o conselho de curadores. Presidir as reuniões. Autorizar a transferência de dotação orçamentária de acordo com as normas fixadas. Então, às vezes, precisa pedir dotação que vai para a prefeitura e vem aqui para a Câmara deliberar sobre as dotações. Arildo, o pessoal da TV Câmara está pedindo para você falar perto. É porque tem que ficar bem perto mesmo. Esse microfone, a captação dele é bem restrita. Então, se você puder puxar ele um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Tem que ficar bem perto mesmo. Tá. Isso. Combinado com isso.
Obrigado. Submeter à deliberação do Conselho de Curador toda a matéria advinda da diretoria executiva. Então, a gente é demandado por uma demanda da diretoria executiva e nós submetemos aos conselheiros. Convocar suplentes no impedimento, no caso de conselheiros que deixarem de comparecer às nossas reuniões. Dar posse aos novos conselheiros. Nomear e dar posse ao diretor, os escolhidos lá no caso do IMESA. Nomear e dar posse ao diretor executivo. Votar, na caso de empate, para deliberar. E representar a FEMA, no juízo, dentro e fora dela. Mas Então, essas são as minhas atividades dentro da instituição, que todo mundo tem que conhecer qual é o papel do presidente da FEMA. Sendo bem objetivo, para a população que quiser um dia lá tomar café com o presidente da FEMA, que dias a gente te encontra lá? Agenda, tem lá com a secretária da FEMA, né? Olha, tem um contato, eu entro em contato e agendo o encontro comigo. Ok. Arildo, você tem algum parentesco com o prefeito José Aparecido Fernandes? Eu não. Você é consogro do Zé Fernandes? Se consogro é parente, sim. Meu filho é casado com a filha dele. Entendi. Você tem filiação a algum partido político? Sim. Qual? PSDB. Por que houve a necessidade de contratar uma empresa de projetos de engenharia chamada Progeto? Da mesma forma, a FEMA vem crescendo bastante. Nós temos já um profissional de engenharia na área de segurança e de trabalho. A FEMA tem um profissional de engenharia na área de elétrica para tomar conta de todos os sistemas e circuitos da instituição, da questão de segurança. Tem um engenheiro de segurança que presta serviço continuamente para a FEMA. E, em função dos investimentos, do crescimento, do rigor da manutenção, como acontece agora nos feriados, a FEMA contratou uma empresa de engenharia para fazer todo o acompanhamento, monitoramento das obras e serviços que são alocados dentro do campus. Arildo, a composição do Conselho Curador é feita a partir de uma legislação. A Associação Comercial indica, a Associação Paulista de Dentistas indica, de Medicina indica. Você é conselheiro representando qual instituição? Prefeitura Municipal. Você é indicado do prefeito José Fernandes? Sim. Entendi. Você trabalhou na campanha de 2017 do prefeito José Fernandes, direto ou indiretamente? Como todo mundo, ele foi eleito magnificamente, como todo mundo votou nele e apoiou, eu também fui um dos apoiadores. Não perguntei se você foi um dos apoiadores, eu perguntei se você trabalhou na campanha do José Fernandes. Eu tenho atividade laboral, não trabalhei na campanha. Mas você não ajudou a coordenar? Eu sou arquiteto, trabalho, tenho atividade laboral. Quando fala trabalhado, são que eu fui trabalhar numa campanha eleitoral. Não. Então você não esteve diretamente envolvido na campanha do José Fernandes nem em 2016, nem em 2020? Estive junto, né, mas não... Atos de rua, por exemplo? Não, como todo mundo. Carreado, eu também estava em carreado, como estavam milhares e milhares de pessoas de carreado. Eu também estava lá. Mas você não era uma das cabeças pensantes da campanha? Não, quem sou eu para fazer campanha para prefeito? Você sabia... A Progeto tem ou teve em seu quadro societário pessoas ligadas a você e ao prefeito? Não tenho a mínima ideia disso. Você conhece a Renata Rocha? Conheço. Filha de um amigo meu. Ela é sócia do seu filho na Planas? Eu acho que sim. Não sei se são ainda, mas eu acho que ela foi sócio ainda. Entendi. Existe ação de improbidade administrativa da Planas possuindo os bens bloqueados? Não tenho ideia. Se a empresa for do meu filho, dela, eu não tenho ideia. Nem sei se meu filho continua sócio não, dessa continua. empresa. Eu consultei aqui na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Continua sócio dela. Nem sei se está operando também. Uhum. Verifica o faturamento dela, se está operando. Você tem conhecimento que a composição social da Progeto tem como sócia pessoa que também é sócia da Planas? Não. Você sabia que a primeira-dama do município de Assis, Luciana Barreto, era sócia da Progeto? Não. O projeto talvez seja da Renata, eu não tenho a mínima ideia como ela fez a composição societária dela. Você sabia que a Josiane foi contratada da Isalute na FEMA durante a pandemia para coordenar a UPA? Sim. Teve uma funcionária que teve um tempo lá durante a crise da pandemia, foi contratado várias pessoas para socorrer lá. E você tinha ciência que essa mesma Josiane era sócia da Progeto? Não. Não? Não. Coincidência. Qual o valor do contrato com a Progeto, você sabe? Não sei. Acabei de ler as minhas atribuições e minhas atividades aqui. Eu não trabalho na frente administrativa lá.
E com quem que representa a Progeto na FEMA? Quem que faz as visitas técnicas e tudo mais? Tem visita técnica? O senhor está me perguntando, tem? Estou perguntando se tem visita técnica e quem faz. Que eu saiba, quem está lá, quem faz as coisas para a FEMA é a Renata. Entendi. Você confirma que o seu filho, Arildo Blefari, já realizou visita técnica como arquiteto na FEMA na obra da portaria Avenida Getúlio Vargas, cuja responsabilidade era da Progeto? Não, desconheço. O seu filho, Arildo Blefari, costuma frequentar a FEMA? Não, algumas vezes ele esteve lá comigo. Mas nunca sem você. Que eu saiba, não. A Progeto produz relatórios sobre os serviços prestados? Você tem noção de qual que é o objeto dessa empresa? É consultoria, elaboração de projetos, o detalhamento disso eu não tenho ideia, não sei. Eu sei que tem uma empresa contratada que presta serviço e mensalmente é apresentado um relatório, como qualquer empresa terceirizada, é apresentado um relatório das suas atividades e vai para dentro do processo. O projeto do hospital de campanha foi feito pela Progeto? Não. Foi feita pelo Arildo Blefari? Não. Nem direta, nem indiretamente? Não foi. Quem que assina os contratos com as empresas vencedoras de licitações? É o seu diretor executivo, Eduardo Sim. Vela? Entrando agora nos assuntos das bolsas. Você sabe se existe alguma deliberação do Conselho Curador, alguma normativa sobre a concessão de bolsas para filhos de professores ou funcionários? Sim. Deixa eu catar aqui a minha informação. Você tem ciência que essa normativa define que são requisitos cumulativos, dentre eles a declaração do imposto de renda? Essa questão também já foi respondida por escrito, né, presidente? Né? A FEMA já mandou essa informação da concessão de bolsas, mandou a deliberação do Conselho Curador número 8, 2016, que deliberou sobre esses benefícios e garantias trabalhistas, né? Então já encaminhou aqui para a Câmara todas essas informações de concessão de bolsa de estudos, os seus critérios e o formato. Isso foi feito através de um requerimento, né, no ano passado. Encaminhou também a deliberação do Conselho Curador, né, que está aqui, foi encaminhada para a Câmara. Então, o senhor está perguntando uma coisa que a Câmara já tem essa informação. E todos os critérios, né? Como é que faz esses critérios? Então é necessário a cobrança do imposto de renda. Todos os critérios que estão mensurados aqui na portaria. E houve algum pedido do prefeito José Fernandes para facilitar o processo de concessão de bolsas da Bárbara Fernandes? O prefeito José Fernandes não comentou sobre esse assunto. Quem é funcionária lá é a esposa, que é funcionária. Então, no regulamento aqui, todos os funcionários, seus dependentes, têm os benefícios da bolsa. Você tem ciência de que essa concessão de bolsa é alvo de um inquérito civil junto ao Ministério Público? Tomei ciência disso. E por que essa bolsa não foi cortada? Porque só houve uma pergunta da informação e foi respondida. Não há julgamento da ilegalidade disso, de nenhuma bolsa, né? Se o senhor está antecipando uma questão que não foi em julgamento ainda. Não, então, por gentileza. A minha pergunta é bem objetiva. A minha também é bem objetiva. Não houve o julgamento, não há julgamento de irregularidade em nenhuma bolsa. Nós encaminhamos aqui para o senhor o 2020. Isso aqui também foi respondido para a Câmara, gente. Está respondido para a Câmara já há mais de um ano, né? Então, em 2020, nós cedemos R$3.900.000 de bolsa em benefícios para os estudantes. Em 21, 4 milhões, mais de 4 milhões de benefícios para os nossos estudantes. A FEMA encaminhou com absoluta transparência a relação de todos os alunos que recebem bolsa. Todos. E o valor, todos os alunos. Com absoluta transparência. Então, nós temos um conjunto, deixa eu ver aqui, quantas bolsas? 570 bolsas oferecidas hoje na instituição. Então, essa resposta foi dada já para o senhor, né? Está disponível, se o senhor quiser... Está aqui, se o senhor quiser disponibilizar, anexar no nosso processo, está aqui, né, as informações prestadas por escrito, que está disponível para toda a comunidade, se for necessário. A questão da bolsa, que o senhor citou, da aluna, sim, o critério das bolsas estão aqui, respondido também para a Câmara, né? Se for, eu posso até deixar para ser anexado no processo.
Eu gostaria que fosse anexado esses 2 requerimentos com essas respostas, fossem anexados no processo, né? E todos os critérios adotados para toda essa relação de 570 bolsistas, foi o mesmo critério adotado para todos eles. Arildo, Todos, não tem exceção. Na última oportunidade que a gente esteve aqui na Câmara Municipal... Estou disponibilizando para você anexar no nosso processo, no meu processo particularmente, esse documento que parece não estar constando aí no processo. Pela ordem. Com a palavra. Só para a gente entender que, mesmo que tenha documentos, essa oitiva é para a gente, inclusive, ver as respostas. Né? E na resposta anterior teve uma divergência que vão até se refazer o documento. Então, mesmo que é por escrito, a gente, de repente, vai estar fazendo, inclusive, as mesmas perguntas de requerimento. Tá? Então, é só para constar, independente que se já veio o requerimento, poderemos fazer as mesmas perguntas, ok? Até o intuito da oitiva, né? A gente está aqui para perguntar e acredito que você para esclarecer os fatos. É que às vezes já está por escrito, então eu prefiro ler, porque já está escrito, né, para que não haja congruência de respostas. Mas quem respondeu isso daí não foi você. Porque, foi a inclusive, FEMA. não está nas suas prerrogativas. Mas a FEMA. você não é a FEMA, Arildo. A gente precisa separar isso. Você representa a FEMA, mas você não é a FEMA. É importante deixar isso claro. Eu queria entender que, na última reunião, você disse que não solicitavam a cópia da declaração do imposto de renda, que não era necessário, que bastava... Isso está gravado, qualquer um pode consultar através da reunião da Comissão de Orçamento. E você afirmou categoricamente que não precisava e que bastava o termo em punho. Você reafirma tudo que você disse na Comissão de Orçamento? Não. O que acontece é que até aquele momento, nós não... A FEMA, correto? O departamento da FEMA, que cuida das bolsas, não estava... solicitando a questão do imposto de renda como comprovante de dependente, e sim uma declaração do próprio funcionário fazendo essa declaração. Inclusive, isso foi objeto o CIMLE levantou essa questão com muita clareza, nessa necessidade, e a FEMA agora passou a adotar esse critério inclusive, saiu uma portaria da FEMA nessa semana, pedindo para que todos os beneficiários apresentem o imposto de renda para fazer a sua anexação nos seus respectivos processos. E aqueles que não tiverem comprovação terão suas bolsas canceladas. Para entender melhor, então, se existia uma normativa, você já era presidente com essa normativa, passou pelo Conselho Curador, certo? Não, professor Ulisses Guariba em 2016. Entendi, um pouco antes de você assumir. Está no requerimento que eu acabei de anexar agora aí no seu papel. Mas você tinha ciência dessa normativa? Não, quando eu cheguei lá já era uma rotina da instituição. A instituição já faz isso, a bolsa já era cedida. Depois já foi regulamentada pelo Conselho de Curadores. Não só a bolsa, mas todos os benefícios sociais que estão anexados ali, né, que foi encaminhado para a Câmara. Então, se você observar lá, ela regulamentou um benefício que já era cedido aos nossos funcionários. Então, regulamentou que plano de saúde, regulamentou vários benefícios sociais dos funcionários, entre eles a Bolsa. Ok, mas considerando que existe uma normativa expressa que fala dos requisitos que devem ser acumulativos para a concessão da Bolsa, e dentre eles está a solicitação da declaração do imposto de renda, você considera que houve um erro operacional na instituição ao não conferir essa documentação? Provavelmente pode ter ocorrido isso. E a quem você atribui isso? De quem era essa responsabilidade de conferir essa documentação? Não, hoje tem um departamento específico de atendimento aos alunos. Então, estão tendo um rito, tem um fluxo. Aliás, esse fluxo também está nesse documento, viu, Fernando? Você pode olhar, ler ele novamente, você vai ver todo o fluxo onde entra o então, pai ou a mãe, né, do aluno requisita no RH o benefício da Bolsa, né? Esse tramita, faz a declaração de filiação, o RH verifica que a filiação está ok, caminha para o diretor executivo que vai autorizar a inclusão daquela bolsa. Então, é competência do diretor executivo, em última instância, analisar a documentação pertinente. Sim. Então, ao diretor executivo não analisar, ele está sendo negligente na sua obrigação, correto? Não, correto, eu não sei dizer se está correto. O correto é os costumes que estavam sendo adotados na instituição desde que ela foi implantada. O que vale, o costume ou a norma?
vale a norma. E por que a norma não foi seguida? Não sei te dizer para o senhor. Mas o Desde que ela foi o implantada, diretor executivo, ele é seu subordinado, correto? desde que ela foi implantada, ela vem sendo, todas as bolsas foram seguidas os mesmos critérios. O diretor executivo é seu subordinado? Sim, pelo estatuto. sim. Dentre as suas atribuições, está ser responsável pelo diretor executivo, Não, até nomeá-lo ou demiti-lo, conforme o seu julgamento. Sim, Nesse caso específico, você acha que seu diretor executivo agiu em conformidade com a norma da FEMA? eu acho que ele agiu em conformidade com que os departamentos já operavam naquele formato e já era naquele formato e assim seguiu. A Luciana Barreto é responsável pelo departamento de bolsas? Ela é uma funcionária do departamento. Então, a quem você atribui essa falha? Ao Eu departamento? não sei te dizer com quem. Essa deve ser um objeto de uma sindicância interna para a gente verificar isso. Né? Até o momento, mesmo com o inquérito civil, não foi aberta uma sindicância interna para analisar isso? O inquérito civil não está tratando disso, está tratando de outras coisas. Não, mas o inquérito civil trata especificamente sobre a concessão dessa bolsa. Nós temos 570 bolsas, usando os mesmos critérios. Né? Então, nós estamos já corrigindo com a aplicação, estamos corrigindo já com a aplicação da necessidade de apresentação do imposto de renda desse comunicado a partir de agora. As correções tiverem que ser feitas, serão feitas, se for o caso. Então, só para constar na oitiva, no caso da bolsa da aluna Bárbara Fernandes, filha do prefeito, que te indicou para ocupar o cargo de presidente, não foi solicitada a cópia da declaração de imposto de renda? Não, Essa o senhor está documentação fazendo uma não pergunta consta. totalmente equivocada e eu preciso corrigi-lo. Não é filha do prefeito Zé Fernandes, ela é filha da Luciana, porque a bolsista é o beneficiário. Quem é o beneficiário é quem trabalha na FEMA. Né? O prefeito Zé Fernandes não trabalha na FEMA, não há nenhum vínculo em relação a isso. A bolsa é cedida para o filho do funcionário da FEMA, da instituição. Né? Mais uma vez, está reportado na resolução 8, que anexei no processo para dar uma olhada. Entendi. Mas esse inquérito é de 2020. E desde lá foram cedidas diversas bolsas na instituição. Entretanto, mesmo com o inquérito civil, a norma não foi obedecida. A que você atribui essa falha? Não sei te dizer. Se houve falha, se foi alguma coisa nesse sentido. Um segundo. Sobre a Isalute agora. De quem foi a decisão de contratar essa empresa? De abrir uma licitação para contratação de uma empresa de telemedicina, sendo mais claro. Na mesma linha da inovação do hub de inovação, a questão de melhorar o atendimento da saúde, a gente chamou também como um compromisso da FEMA, pela Faculdade de Medicina, pela Faculdade de Enfermagem e pela Faculdade de Fisioterapia, que nós temos um grande número de alunos, da necessidade da gente ampliar esse atendimento, melhorar e qualificar esse atendimento, trazendo tecnologia. A telemedicina hoje está normatizada pelo Ministério da Saúde, normatizada pelo Conselho Nacional da Medicina, alguma coisa nesse sentido, que a telemedicina pode ser um grande aliado da saúde pública do país como um todo. Então, a FEMA, isso foi uma conversa que eu tive com o diretor executivo, da necessidade que a FEMA tinha que expandir para essas necessidades também de testar, de verificar, né, a telemedicina como uma ferramenta inclusiva da saúde do município de Assis, e a gente poderia implantar isso dentro da UPA. A gente foi conversar depois com alguns outros médicos, com algumas outras pessoas. Tem uma telemedicina implantada em Tarumã, tem telemedicina implantada em algumas outras regiões. É muito recente no país isso, diferentemente da Alemanha e alguns outros países que isso está muito mais avançado, mas somente agora que o Ministério da Saúde reconhece a consulta por telemedicina. Então, nesse sentido, nós deliberamos a necessidade de trazer, né, essa inovação para melhorar o atendimento ou, pelo menos, acrescentar tecnologia, inteligência artificial na questão do diagnóstico das mais diversas saúde, foi nesse sentido. Você acabou de afirmar, nós deliberamos. Nós quem? Você e o Vela? Primeiramente, eu e o Vela. Depois, nós fomos trazendo, não deliberamos, achamos que era extremamente interessante avançar nesse sentido. Depois a gente foi buscar grau de convencimento, falar com médicos, falar com especialistas,
se isso podia ser aplicado à telemedicina. E aí nós vimos que a evolução disso estava sendo muito grande nesse sentido, né? E trazer inteligência para o processo de saúde, trazer informação e inteligência para o processo de saúde, onde você tem pessoas sendo atendidas várias vezes no mesmo posto de saúde. Então, precisar trazer inteligência artificial para ajudar nisso. Então, mas esse serviço é um serviço de aprendizagem acadêmico ou é um serviço de saúde? Serviço de saúde. Serviço de saúde. Saúde. Prestação de serviço. Você sabe o valor desse contrato? Não sei te dizer para o senhor. E quem paga por esse contrato? A FEMA ou vem do recurso repassado para a UPA, 19 milhões de reais que... Não, o recurso da UPA repassado pelo município, ele tem destinação certa, né? Várias outras necessidades de saúde para os nossos cursos são recursos da FEMA. São recursos da FEMA, então. Mas, dada a natureza jurídica da FEMA, existe a possibilidade legal de contratação de uma empresa de saúde, não acadêmica, pedagógica? Não. Veja bem, à medida que você implanta o serviço, ele serve de referência para o estudante, né? Então, se nós não tivéssemos implantado as 7 unidades de saúde, os núcleos de saúde da FEMA, se nós não tivéssemos implantado o projeto lá na Santa Casa, como é que o aluno depois ele vai ter essa experiência de passar por essas inovações? Então, o raio-x, que era um raio-x antigo, passou a ser um raio-x de alta tecnologia, onde o aluno da FEMA passa por essa experiência desses equipamentos. Então, a contrapartida disso é a academia que recebe, né? Você faz o atendimento para a população, mas, ao mesmo tempo, você tem um aluno experimentando essas ferramentas. É isso que tem qualificado a nossa faculdade. Nossa faculdade, o nosso grau de reconhecimento da nossa faculdade só tem crescendo exatamente em função disso. Entendi. Mas tem algum professor? Como é que funciona o aluno e a eSalute? Onde que eles se conectam, essa troca de aprendizados, informações? Tem um professor intermediano? É algum funcionário da eSalute? Quem que apresenta essa interface para os alunos? Deve ter uma estrutura mínima. A telemedicina, por exemplo, cardíaca, está funcionando no UPA 24 horas. Né? Então, está funcionando lá. E nós temos alunos na disciplina de urgência e emergência, que fica 5 alunos lá com pé de professores, né, dentro da academia. Então, os professores apresentam para os alunos a telemedicina? Vou explicar. Tem os profissionais habilitados para usar a telemedicina. Então, os alunos estando lá, tendo uma ocorrência que precisa usar a telemedicina, os alunos eventualmente acompanham, aprendem, falam com o monitor, com o outro professor que está lá, porque não é uma coisa dinâmica. Então os alunos fazem essas conferências com o pessoal da eSalute pelo computador. Não, você não entendeu. Nós temos a disciplina de urgência e emergência que se utiliza da UPA. Então os alunos vão lá para ficar dentro da urgência e emergência, certo? A telemedicina está em funcionamento. Se tem alguém precisar da telemedicina naquele momento, é uma ferramenta de aprendizado e trabalho para os nossos alunos. Arildo, eu não entendi uma coisa, porque o seu depoimento hoje está fazendo muito contraste com o que você disse na reunião de orçamento. Porque na reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, você afirmou categoricamente que a eSalute era um instrumento pedagógico para o aprendizado dos alunos. Você utilizou essa palavra, aprendizado dos alunos. E agora você fala que é um serviço de saúde. Então, é um serviço de saúde ou é um serviço pedagógico? Ele vem sendo desenvolvido. À medida que vai sendo o contrato foi evoluindo, nós fomos detectando algumas coisas que é muito mais importante. Nesse momento, é muito mais importante. O trabalho que está sendo feito da eSalute hoje é de inteligência artificial, de fazer telemedicina, de saúde, né? E suporte de informações usando inteligência artificial. Os alunos estando lá, eles se alimentam dessas informações. Eles experimentam fazer uma avaliação cardíaca por telemedicina, né? Estando lá. Se estiver lá, não tiver nenhuma ocorrência, ninguém sofrendo um infarto ou risco de infarto, eles não vão enxergar isso. Mas, como é uma rotina dentro da UPA, quando eles estiverem lá, eles vão aproveitar dessas ferramentas também. O edital, você sabe quem que redigiu? Não tenho ideia de quem redige os editais lá da... Analisando o objeto licitatório, que
culminou na contratação da iSalute, eu vou abrir aspas aqui. Contratação de empresa capaz de apresentar soluções que unam inteligência de dados, tecnologia com inteligência médica, produzindo gestão clínica, indicadores, performance com redução de custo e gestão por processos de negócios via metodologia Lean. Você sabe explicar o que trata essa metodologia Lean? Essa análise de processos? Em detalhes, não. Eu só vejo os resultados, que já me apresentaram os relatórios de resultados. É tempo de espera, as nuvens, as manchas de críticas dentro da UPA, as manchas mais críticas. Manchas que eu falo que os gráficos são coloridos para você ver quanto mais vermelho, quanto mais verdes, etc, etc. Isso gera ferramentas de gestão para o diretor da UPA tomar suas providências de forma mais ágeis, né, dentro do atendimento da população, que é o nosso objetivo primário. E tudo isso é aplicado somente na UPA, não na FEMA, né? Ou é nos dois? Na FEMA? UPA. Serviço de Saúde. E qual o interesse da Faculdade de Medicina nas atividades da iSalute? Houve algum pedido da parte pedagógica, do coordenador do curso de medicina? Os alunos vão ter oportunidade de testar postinho de saúde nos bairros, que estão passando por lá, as policlínicas. Os alunos vão ter oportunidade de passar pelo centro de especialidade, né, que é um pouco mais complexo. Os alunos vão ter a oportunidade de passar pela Santa Casa, que o assunto é muito mais complexo ainda. Os alunos vão ter a oportunidade de passar pelo hospital regional. E os alunos vão ter acesso a ferramentas de gestão. Isso é extremamente importante para os alunos poder ter, na oportunidade, né, ter ferramentas de gestão. Não quer dizer que seja uma ferramenta acadêmica, não, ela é de saúde, né, mas poderá ser oportunizado aqueles alunos que têm interesse em ter essas informações. Nesse processo de tomada de decisão, da contratação de um serviço de telemedicina, foi perguntada a opinião do coordenador do curso de medicina, Jairo Reis, sobre a contratação dessa empresa? Ele foi ouvido nesse processo? Não, isso não estava vinculado à faculdade de medicina, à faculdade da UPA. Ah, então não é nada acadêmico mesmo. Isso não passou nem pelo coordenador da medicina? Eles têm ciência de que a FEMA, na UPA, que é a gestão, estava implantando a telemedicina. Entendi. É que no processo licitatório consta um termo de referência em que afirma, vou até ler aqui, abrir aspas, para não cometer nenhum erro. Termo de referência. Aí tem um arquivo aqui assinado pelo diretor executivo Eduardo Vela, que fala assim, na justificativa. Considerando as justificativas apresentadas pela coordenadoria do curso de medicina no termo de referência, a contratação justifica-se pela redução ou contenção dos custos dos cuidados de saúde, é uma das razões mais importantes para o financiamento e adoção de tecnologias de telesaúde. O coordenador da medicina na época era o Jairo, em 2020, e ele não participou do processo. Eu não sei se participou, ele pode ter dado a opinião dele a respeito. Entendi. Está descrito aí, ele pode ter dado a opinião dele a respeito. Né? Pode reduzir custo, ele pode ter sugerido algumas questões, mas é uma questão de atendimento da UPA. Mas você, como presidente da instituição, não conversou com o Jairo sobre isso? Não. Ok. Que eu me lembre, não. Posso ter trocado ideias com ele, mas não vou dizer categoricamente esse não. Eu não me lembro de ter conversado especificamente sobre esse assunto com ele. Você sabe como é aferido o cumprimento desse contrato? Quem que é o fiscal? O fiscal deve ser o diretor executivo e deve ter as medições, relatórios de trabalho, isso deve estar tudo nos processos licitatórios. E o que engloba esse serviço que a iSalute faz? Não sei detalhar para o senhor nesse momento. Além do serviço do ecocardiograma que vai ser laudado em São Paulo, tem mais algum outro que você tenha conhecimento? O senhor acabou de ler aí, nas especificações, né? LEED, né? Novas metodologias. O senhor acabou de ler quais são os outros trabalhos que eles aplicam lá, né? Isso teoricamente, né? Não, o senhor leu Na aí. prática, então, esse é o objeto da licitação. Os relatórios, só para concluir, para não haja dúvida, os relatórios de prestação de serviço estão prestados e estão anexados nos processos. No contrato que foi firmado, esse primeiro contrato que foi firmado em 2020, existia a previsão da iSalute alocar funcionários de maneira provisória ou permanente na unidade de pronto atendimento? Eu creio que sim. E você tem ciência se foram contratados funcionários? Eu não tenho essa informação.
Quem fiscaliza as informações que contam nesse relatório aí da E-Salute? É o diretor executivo? Provavelmente sim. Um segundo. Você tem conhecimento que a senhora Josiane Luiza Moniz foi contratada pela E-Salute para coordenar a unidade de pronto atendimento durante o ano de 2021? Ela teve prestando serviço lá na época da crise do Covid. Teve algum outro empregado contratado pela E-Salute na UPA? Não sei afirmar, professor. Alguma outra prefeitura da região possui contratação com a E-Salute? Não sei, não tenho ideia. Se afirmou mais cedo Tarumã. Eu tenho Você uma sabe? telemedicina lá. Eu não sei quem que opera a telemedicina deles. Entendi. Tem várias no estado de São Paulo hoje. Entendi. Desde quando o senhor conhece o Alessandro Palma? Desde quando eu conheço o Alessandro Palma? Já há algum tempo. Há algum tempo? 1 ano, 2 anos, 10 Não sei anos? precisar, amigo. Não sei. Há algum tempo já conheço. Entre idas e vindas. Vocês têm algum negócio junto? Não. Qual a sua relação com ele? Existe parentesco ou amizade? Nenhuma. Trabalho em São Paulo, eu moro aqui. Raramente a gente se vê, se encontra. Esses tempos teve aniversário do Alessandro Palma aqui em Assis. Você foi convidado? Fui. Participou? Sim, lá estive. O Alessandro Palma tem filiação partidária? Deve ter. Você tem conhecimento que ele era assessor no gabinete do Marco Vignoli, agora no Mauro Bragato? Sim. Upgrade e E-Salute são a mesma empresa? Não sei. Que são 2 contratos, né? Você sabia que o Alessandro Palma é representante de relações institucionais da E-Salute, inclusive ele que assina os e-mails encaminhados e anexados no processo licitatório? Não. Você não sabia que ele tinha Não. nenhum vínculo com a E-Salute? Não, eu nem conheço o processo licitatório, eu não tenho a mínima ideia disso. Mas para além do processo licitatório, Não, para além do processo. você não. nunca soube de nenhuma ligação Não. do Alessandro Palma com a E-Salute? Primeira informação, estou sabendo agora. Você sabia que a Josiane, que foi coordenadora na UPA, ela era sócia da Progeto? Não. Você falou inicialmente, você comentou já sobre isso, mas eu não tenho ciência disso. A FEMA tem corpo jurídico próprio? Temos uma procuradora. Somente um? Uma procuradora. E você tem a informação de que o Mariano foi o advogado que defendeu o prefeito José Fernandes no STJ? Não tenho a mínima ideia quem defendeu o prefeito, qual o processo. Não tenho O a mínima Mariano ideia. já atuou em alguma ação te representando? Não. O Mariano, você tem informação de que ele era ex-sócio do João Carlos, pai do Eduardo Vela? Não tenho a mínima ideia de quem é sócio, quem é dono aí, quem é sócio do quê, que empresa. Sendo que a FEMA já tem corpo jurídico próprio, por que o Mariano foi contratado? Quem tomou essa decisão? Não foi o Mariano que foi contratado. A FEMA contratou uma empresa de advocacia para prestar serviço lá na FEMA. Isso já quando eu cheguei já existia contratos de terceirizados com os advogados, né? Não é uma deliberação nossa nessa gestão. São contratos, não digo que são contratos, a contratação de advogados para suprir as necessidades da FEMA já é antiga, entendeu? Apreciada pelo Tribunal de Contas, avaliada pelo Tribunal de Contas e autorizados pelo Tribunal de Contas. Então, uma coisa já é de rotina lá dentro da instituição. Quem tomou a decisão de afastar a procuradora das licitações e colocar o Mariano para fazer os processos licitatórios? Eu creio que foi pela própria necessidade dela, pelo conjunto de processos que ela toma conta, os processos da própria instituição, dívidas. Quem tomou essa decisão de Eu não sei afastar te os processos dizer licitatórios? se ela foi afastada. Talvez ela tenha deixado de atuar e por isso que foi contratado. Só reforçando, não foi contratado. Há muitos anos, a FEMA socorre a contratação de um escritório de advocacia para dar suporte às nossas necessidades. E por que não fazer um concurso e contratar um procurador concursado?
talvez, no processo de reformulação da FEMA, na reestruturação que está sendo desenvolvida nesse momento, para se constituir a FEMA no centro universitário, nesse novo desenho, que está praticamente pronto, vai haver uma reformulação da estrutura funcional da FEMA, mesmo porque ela está pequena, seu corpo funcional, para tocar a FEMA do tamanho que ela é. Os funcionários têm feito lá um trabalho gigantesco, né, de manutenção para tocar a FEMA. Então, esse trabalho do advogado terceirizado já vem sendo feito durante muitos anos e foi apreciado, afinal de contas, a todo momento e é autorizado sem nenhum questionamento. Mas por que contratar um Não sei terceirizado dizer ao invés de um procurador? Você não participou dessa decisão? Não, senão já vem lá de trás. Não. O contrato, a adoção de advocacia terceirizada vem de trás, mas o contrato com o Mariano compete ao Mas seu mandato como poderia ser presidente um da outro FEMA. advogado, contrato escritório de advocacia, contratou um E é isso que escritório, eu estou contratou perguntando. outro, Por que agora, contrataram um escritório terceirizado, sendo que pode pela fazer um concurso? pela demanda que tem a instituição. Mas um serviço. procurador de carreira não supriria essa demanda. Nós temos um lá e não supre a atividade. Porque é um só. Agora, seguindo, qual o valor do contrato com o Mariano? Não sei dizer, senhor. Jornada de trabalho Não sei dizer, senhor. e as funções que ele faz? Ele é um prestador de serviço, deve estar nas especificações do contrato, no suporte que ele deve dar lá. Você sabe qual foi a modalidade de licitação para a contratação dele? Não sei. Foi uma das modalidades de licitação. Você sabe se existe relação de parentesco, afinidade ou amizade íntima dos diretores e presidente da FEMA com o Mariano? Não, o senhor me incluiu nessa pergunta. Presidente, não. Eu também não sei dizer se os outros têm grau de afinidade nesse estrito senso que você está colocando. Quem que assinou o parecer assinando a contratação da licitação que resultou na contratação do Mariano? Eu acabei de dizer para o senhor, e vou repetir talvez mais de umas vezes, né? Eu não participo disso, então eu não sei. Então eu tenho que pegar o processo, analisar. Se o processo estivesse aqui, a gente podia verificar juntos quem que assinou. No dia da busca e apreensão, que aconteceu nas suas duas residências, na residência do Eduardo Velli e na FEMA, a Polícia Civil relatou que alguns processos licitatórios não estavam na FEMA, o que pode ser encarado, dependendo do entendimento da polícia, até como ocultação de prova. E a explicação dada é que esses processos licitatórios estavam na casa do Mariano. Tem alguma explicação para isso acontecer? É comum tirarem processos licitatórios da FEMA sem nenhuma documentação e levar para casa? Não sei dizer sobre esse aspecto, sobre esse detalhe aí. Você sabe se existe algum procedimento Não sei. documentando a carga dentro do corpo jurídico da FEMA? Provavelmente se informaram que não estava lá, porque devia ter algum documento que o processo foi retirado para que o advogado pudesse se manifestar. Agora, não sei te dizer esses detalhes. E esse processo aí é competência de quem? É competência do diretor executivo analisar? Qual o processo? O processo de retirada de licitações, por exemplo, de retirada de documentos públicos da FEMA. Não, deve ter uma comissão. Onde estão os documentos? Está na comissão de licitações, tem todo um corpo técnico altamente qualificado lá, que faz isso. Está no jurídico, tem também, o processo podia estar com parecer jurídico no jurídico, o jurídico tem autorizado. Eu não sei te dizer qual foi o fluxo e o porquê dessa situação. Por que foi necessário contratar a empresa Lince Consultoria e Serviços Contábeis, sendo que a FEMA já tem quadro jurídico e contábil próprio? Quem que é Alice? É uma empresa. Sim, empresa. Pode me detalhar o que é? É uma empresa de serviço de consultoria e serviços contábeis que foi contratada pela FEMA, deixa eu conferir a data, nesse ano. Você tem essa informação? Por que foi contratada, sendo que já existe contadores na FEMA? Foi contratada no dia 27 o contrato foi assinado no dia 27 de 8 de 2021. Eu acho que da mesma forma que talvez essa casa também tenha contratado serviço de consultoria, né? E às vezes são necessários você ter corpo técnico altamente qualificado, como vocês têm aqui na Câmara, mas às vezes você precisa ter uma consultoria para auxiliar os serviços da casa. Provavelmente foi isso. Eu não tenho conhecimento, nem sei o nome dessa empresa a que está se referindo. Mas se foi contratado, porque houve uma necessidade departamental da estrutura da instituição, da necessidade de uma consultoria ou uma assessoria para aquela atividade. Arildo, na campanha de 2020, você participou ativamente da campanha do prefeito José Fernandes. Você sabia que a Z5 foi a contratada para fazer
o serviço de publicidade e marketing digital da campanha do José Fernandes? Não. Não. Foi contratado vários serviços. Eu não participei ativamente, mas deve ter sido contratado vários serviços. Já respondi essa pergunta anteriormente, né? Participei como colaborador, como qualquer outro colabora com uma campanha eleitoral. Mesmo porque eu também trabalho fora daqui, viajo, né? Tenho minhas atividades profissionais. E provavelmente que eu, imaginando uma campanha eleitoral, a exemplo da sua, você deve ter contratado serviços de silk screen, de faixa, de jingle, você deve ter contratado vários serviços de diversas empresas, né? Eu creio que você tenha feito isso. E provavelmente a campanha de um prefeito deve ter requisitado vários outros serviços, também contratado serviços. E na FEMA, de quem partiu a iniciativa de contratar uma agência de publicidade externa, sendo que existiam pessoas, inclusive uma agência de publicidade já dentro da própria FEMA? A agência de publicidade já faz algum tempo, né? Já dentro da FEMA já acontece há muitos anos. Quando nós chegamos lá, já existia a agência de publicidade. Isso me parece que foi até um apontamento do Tribunal de Contas, porque as agências, a televisão, vocês mesmos aqui, para contratar serviço, às vezes tem dificuldade, a Rede Globo ou as televisões dificilmente aceitam você comprar serviço direto, não sei se for para uma agência de publicidade. E me parece, aí eu não sei dizer se é parecer, o que é o documento, né? Mas a agência de publicidade foi contratada, ela é contratada e não é de agora, né? São agências que vêm prestando serviço para a FEMA para fazer todas as suas campanhas. Qual que é o valor desse contrato? Não sei te informar. O Vela falou em R$800 mil. Você sabe se esse valor é superior ao valor anteriormente praticado por agência de publicidade na FEMA? Não sei te dizer. No requerimento 225 de 2022, eu perguntei se a Z5 realiza repasses ao ACICIT. Se sim, informar notas fiscais referentes a todos os pagamentos e foram anexados 8 notas de R$5 mil cada, totalizando R$40 mil. Eu quero entender se, além desses pagamentos que a Z5 realizou ao ACICIT, a FEMA, direta ou indiretamente, se a FEMA realizou pagamentos ao ACICIT, além desses 40 mil. Você está lendo a resposta que a FEMA fez por escrito, né? Isso. Então, está expresso exatamente aí. É que no requerimento, Arildo, eu perguntei, a Z5 realiza repasse ao ACICIT. Então, essa resposta, ela refere somente aos repasses do ACICIT. Então, a minha pergunta, ela vem para A FEMA não tem outro contrato, ela não faz esse serviço no for de uma agência. Então, nunca houve outro pagamento ao ACICIT. Está explicado nesse requerimento aí. A nota enviada nesse requerimento, ela refere ao endereço no Jardim Europa. Esse endereço, essa casa é sua? Esse patrimônio é meu. É seu. Mas quem mora lá é meu filho. Entendi. Então, só para confirmar, o endereço que consta aqui no requerimento, na nota do ACICIT, é referente ao endereço residencial que é patrimônio seu. Não tenho a mínima ideia que o endereço da empresa da ACICIT está no endereço da minha casa. Então, um segundo que eu vou verificar aqui no documento que eu falo certinho para você. Rua Hermógenes Laurindo de Souza, número 160, no Jardim Europa, CEP 19.815.160. Essa casa é sua? Sim. Quem mora lá é o meu filho. Tudo bem. Tá. Só para ficar registrado. Você faz ideia porque o ACICIT recebeu 8 vezes mais com a abordagem? Não tenho ideia. Talvez a gestora do produto possa esclarecer por conta de abrangência, capacidade de cliques, né, Google, essas coisas todas. Eu não tenho a mínima ideia. Em algum momento, você facilitou direto ou indiretamente o pagamento para o ACICIT? Houve alguma orientação para a Z5 privilegiar o ACICIT nesse processo? De hipótese alguma. Quem define isso, como que vai acontecer, é a mídia, é a marca, é o
a campanha que vai ser exercida dentro da instituição. E você sabe quais são os critérios para definir esses valores? Isso está estipulado em contrato? Potência, capacidade de abrangência, cliques, deve ter um monte de infinidade de marketing que eu não sei precisar, mas eu imagino que sim. Né? Então, o que explica o Clique Assis, que é um portal um tanto quanto desconhecido, receber R$37 mil, quase 8 vezes mais do que a abordagem? Não sei. Você sabia que a Z5 trabalhou na campanha do José Fernandes? Acabei de responder para você agora há pouco, né? Se a campanha do José Fernandes comprou serviços em vários locais, não sei se ele comprou serviços dessa empresa também. É verdade que o contrato com a Z5 é pagamento de campanha política com verba da FEMA? O senhor está afirmando isso? Estou perguntando. Não, eu não tenho a mínima ideia disso, nem perguntaram isso para mim. Se o senhor está afirmando isso... Entendi. Não, foi uma pergunta. Eu estou respondendo com outra pergunta. É verdade que o contrato com a Z5 foi pagamento de campanha política com verba da FEMA? Sim ou não? Bem objetivo. Objetivamente, não, que eu saiba. Perfeito. O senhor conhece a empresa M. Almeida Serviços Administrativos? Por esse nome... Presta serviço do quê? Serviços administrativos. Sim, sim. Conhece da onde? Conheço. Do Michel Almeida. Isso. É isso. De quem foi a decisão de contratar uma empresa para fazer serviços administrativos na UPA? Da mesma forma que pós-pandemia, né? Pós-pandemia, pós a crise dentro da UPA, todo mundo viu o caos que a UPA estava, né? Por conta de tudo que aconteceu, né? De toda a desestruturação da UPA durante o fato da pandemia, com a reestruturação de médicos, de diretores, médicos saíram, outros que chegaram, houve uma necessidade de fazer uma reestruturação quase que administrativa lá dentro. Isso pactuado com a Secretaria da Saúde, que é a gestora do contrato da UPA, houve toda uma necessidade, então, de refazer, de reorientar para sair daquela crise pós-Covid, para voltar a fazer o atendimento pleno. Entre as questões de saúde, clínicas também tinha a questão de gestão. Então, foi uma demanda da própria UPA, do diretor de saúde e das pessoas que estavam lá, da necessidade de fazer uma reestruturação na área da administração da UPA, e isso foi feito. E de quem foi essa decisão? Sua, do diretor executivo? Quem que assinou? Como assim? De quem foi a decisão de abrir um processo licitatório para contratar uma empresa de serviço administrativo na unidade de pronto atendimento? Da própria, uma demanda que veio, não necessariamente nesses termos, mas a demanda que veio da Secretaria da Saúde, da necessidade de fazer uma reestruturação, de reorganizar, a FEMA, o secretário, o diretor executivo, foi tomando todas as providências para poder que isso pudesse acontecer. Existe alguma relação de parentesco ou amizade com o sócio proprietário Michel Almeida? O Michel é meu sobrinho. Seu sobrinho? Sim. Você sabia que essa empresa foi aberta um mês antes do processo licitatório? Não. Seu sobrinho não te comunicou que tinha aberto uma empresa e que ia participar de uma licitação na FEMA? Não. Em nenhum momento? Não. Você só ficou sabendo depois que o processo foi concluído? Eu nem o vejo. Mas Entendeu? você só ficou sabendo que a empresa dele foi contratada? A única coisa que eu sei é que ele tem larga experiência lá no Hospital Maternidade, trabalha na Santa Casa também, um trabalho belíssimo lá na Santa Casa, e está fazendo um trabalho belíssimo lá na instituição. Você sabe o valor desse contrato? Não sei, senhor. E a modalidade de licitação? Foi uma modalidade licitatória. Carta convite, né? Não, uma das modalidades de licitação. Então, o Vela afirmou que foi a carta convite. E a carta convite ela precisa de 3 orçamentos, mas, estranhamente, no portal da transparência da FEMA, consta que só teve 2. E esse outro orçamento foi da RJA Gestão Empresarial. Você conhece essa empresa? Não. E você conhece o Roberto José de Almeida? Roberto é meu irmão. Entendi. Então, essa RJA possui como sócio proprietário o seu irmão. E você sabia que o seu irmão iria participar de um processo licitatório Não, na meu FEMA? irmão trabalha em São Paulo, eu sei que ele faz consultorias, trabalha e tal, mas não tenho conhecimento disso. Entendi. Então, nem seu sobrinho, nem seu irmão lhe informaram que iam participar da licitação numa instituição a qual você preside. Eu vejo muito pouco e o outro não mora aqui. Desde quando o Michel ou a empresa dele presta serviço na UPA? Desde que foi feita essa licitação. Desde quando?
Não sei te dizer a data. Houve pagamento decorrente da atividade executada para essa empresa antes da assinatura do contrato? Ou seja, para o próprio Michel, alguém em nome dele? Não sei te informar. Talvez o portal Transparência tenha essa informação lá, o senhor deve ter, né? Mas eu não sei te precisar. Peço palavra. Com a palavra. No estatuto ou em algum documento da FEMA, tem alguma coisa que fale que não pode ter contratos ou participar de licitações por grau de parentesco? Por exemplo, se tem um parente nosso que vai participar de algum processo municipal, a gente não pode estar participando, nem marido, nem filho, nem irmãos. Na FEMA, existe alguma documentação referente a isso? Não sei precisar para você nesse momento. Estou olhando aqui o estatuto nesse momento aqui. Em algum momento, a FEMA cogitou a aplicação de uma política de compliance na instituição? Sim, ela está em desenvolvimento. E quem, Um projeto de integridade e compliance. E quem que está liderando esse processo? O presidente. O presidente? Isso. E há quanto tempo? Não, o Tá senhor, nesse o senhor processo. perguntou se, a princípio, se tem. Nós estamos iniciando um processo de compliance, né? Então, na fase embrionária de definir os caminhos que... Está começando agora, então. Isso. Entendi. Está em processo de maturação. O senhor confirma que o vice-presidente do Conselho Curador, Ricardo Hiroshi, assim que assumiu, trouxe para você uma política de compliance, a Sim. qual acabou não indo para frente? Eu que pedi para ele, inclusive. Exatamente nesse sentido, para a gente começar a construir uma política de compliance e integridade. Não só encaminhou a meu pedido, que nós disponibilizamos no grupo dos conselheiros. Para que E todos tivessem você não conhecimento disso. acha que tantas pessoas próximas a você, participando de processos licitatórios na FEMA, não são um ataque ao princípio da impessoalidade? O senhor falou tantos? Não, o senhor falou, nós temos uma enorme quantidade de processos, o senhor citou dois que possam ter grau de proximidade, né? E eu, por desconhecer, como eu não atuo nessa gestão especificamente, né? Houve algum pagamento de RPA nos últimos anos na FEMA? Na reunião passada que eu tive aqui na comissão, eu disse que não existia RPA, né? Mas depois eu fui verificar essa informação, né? Existem alguns RPAs que são feitos na FEMA, né? Isso existe. Não sei precisar a quantidade, mas, por exemplo, quando há prestação de serviço, por exemplo, a FEMA presta concurso, realiza concurso público para as prefeituras. Então, quando contrata o diarista, aqueles R$100, R$120 que você paga no dia, aí é feito um RPA, porque é a única forma que você tem de remunerar a pessoa é documentado, né? Então, só retificando, né, o que eu disse na passada, que eu desconhecia, né, esse pagamento por RPA, mas há sim em algumas situações. Às vezes, um palestrante convidado, que precisa dar uma palestra, vai ser remunerado, você faz um RPA nesse sentido. A empresa do seu sobrinho, Michel Almeida, a M Almeida Serviços Administrativos, possui algum funcionário alocado na UPA? Eu acho que o contrato dele prevê a cessão de funcionários, sim. O senhor tem conhecimento de que está alocado na UPA, através dessa empresa, o senhor Fábio Tomilheiro? Sim. O senhor conhece o Fábio Tomilheiro? De vista, sim. Nunca esteve em reuniões sociais, nunca tirou de foto? vistas, Nunca? De vistas. Nunca tirou foto com o Não sei tirar Tomilheiro? foto, eu posso ter encontrado, conversado, ter feito uma foto que a gente faz com todo mundo. Você faz isso com todo mundo, né, na cidade, as pessoas fazem isso, então pode ter acontecido, né? O Fábio, na oportunidade que esteve aqui, junto com o Eduardo Vela e o pessoal da UPA, eu questionei-o se ele sabia qual era o nome da empresa que ele trabalhava. E ele falou que não. E a surpresa não foi só um não. Foi ele não saber e falar que o contrato ainda estava sendo elaborado. Ou seja, ele estava trabalhando na UPA antes sequer do processo licitatório se encerrar. Você sabia dessa informação? Não. Eu não sei se essa afirmação dele refere-se ao contrato da UPA ou ao contrato dele com o empregador dele. Eu não sei afirmar isso. Esse contrato com a M Almeida Serviços Administrativos é pago com recurso da FEMA ou com recurso do repasse da UPA? Não sei te dizer.
Nesse repasse de 19 milhões feito anualmente para a UPA, tem recurso federal do repasse da prefeitura? Não sei Do SUS? dizer, o recurso veio da prefeitura. Você sabia que o Fábio Tomilheiro, que trabalha na UPA, na empresa do seu sobrinho, é parente do Alessandro Palma? Cunhado? Não sei se é parente ou não sei se é parente. Você sabia que essa empresa foi constituída meses antes da licitação? Você acabou de me falar sobre isso. Não tenho ciência disso. E sobre a Moura Paisagismo? Você tem relação de parentesco, amizade com Gabriel Moura? Não, conheço. É prestador de serviço, conheço, mas não tem grau de parentesco, como você afirma. Não conhece. Conheço. E quem é Sandra Moura? Mãe da minha filha. E a Sandra Moura tem parentesco com o Gabriel? Problema deles lá. Eu não tenho relação com a mãe, eu tenho relação com a minha filha. Então, O senhor está entrando numa entidade minha que eu posso me negar a responder sobre isso. claro, Ok? claro. Seu critério, como a gente alertou no começo da sessão. Mas eu queria entender melhor, porque parece que... E parece também que a Moura, se o senhor pesquisar, né, continuar pesquisando, ela já estava lá trabalhando na FEMA antes de nós chegarmos lá. Sim, Tá. é que o contrato ficou muito mais alto depois da sua gestão, né? Abriu 7 policlínicas, abriu vários outros Isso. serviços, UPA, Isso. né, a expansão da FEMA justifica certas coisas. E você tem alguma relação com a Sandra Moura ainda? Eu vou me recusar a responder uma pergunta desse sentido. Qual que é o valor do contrato com a Moura? Não tenho ideia, não sou gestor de contratos. O presidente não faz gestão de contratos. Entendi. E você tinha ciência que o Gabriel Moura prestava serviço na FEMA? Eu não tinha ciência. Não? O que é ter ciência? É Se você antecipar a sabia ciência. que o Gabriel Moura, parente da Sandra Moura, prestava serviço na instituição a qual você preside? Quando eu cheguei lá, eles estavam prestando serviço lá na FEMA. Entendi. Os equipamentos utilizados pela Moura são da FEMA? São patrimônio da FEMA? A gestão da rede terceirizada é do departamento lá de manutenção. Eu não sei dizer se a enxada é da FEMA ou se a enxada, a roupa, o capacete é da FEMA ou é da empreiteira. Da mesma forma, a equipe de segurança que está lá, se usa provavelmente o uniforme, a roupa, é tudo da empresa que está lá, que todo mundo trabalha uniformizado lá dentro, né? E você tem ciência que a contratação nesses termos de pessoas tão próximas fere o princípio da impessoalidade e o artigo 37 da Constituição Federal? A questão não é que é minha próxima. O senhor está me apontando uma coisa que não é verdade. Então, sobre esse assunto, eu me nego a responder. Mais alguma colocação dos nobres pares? Não havendo mais perguntas ao senhor Arildo, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado.